Vai. Aê! Boa tarde, mais um podcast Conversa com Café aqui na Escola ETEC Canguçu. Hoje na data de 30 de junho, uma semana, né, e um dia bastante frio, mas algo bem interessante que vem aqui apresentar hoje convidadas, nosso segundo integrado A, que é a Kemily e a Cauane. Né? Elas trazem hoje, mudando um pouquinho assim as pautas que nós vimos trazendo aqui no nosso podcast, porque é justamente que elas abordarão uma lenda aqui na cidade muito conhecida e está inclusive dentro da cultura gaúcha, aquelas lendas que marcaram época, né? E aqui, claro, como é da terra, corre solta, né? Todo mundo vai de boca em boca falando, comentando, e é algo que, pelo que parece, não tem uma data bem certa, vai ter mais de 100 anos, né? Isso que mesmo. Ocorre, já virou lenda, já tem algumas versões, né? Que é a lenda da noiva do Clube Harmonia. Muito bem. Então, como é que começa a história aí desse lado místico, lendário e tal aí? Do Clube Harmonia? É. Como quer falar? O Clube Harmonia foi fundado em 14 de novembro de 1896 por 28 sócios fundadores e recebeu o nome de Harmonia para harmonizar a família canguçuense, que era dividida entre os republicanos e os maragatas, devido à Revolução Federalista de 1893. Então, na verdade, a criação... Aliás, para quem não vai estar nos seguindo ou não conhece a nossa cidade, né? O Clube Harmonia está o prédio hoje na cidade, ali. Que parte da cidade fica ali? Bem no centro. Como é que seria esse centro? O pessoal sabia uma referência? Assim, Perto da Praça Central. Tem a Praça Central ali, Frente à né? prefeitura. Em frente à prefeitura, chamada Casa de Vidro, que o pessoal isso. fala, né? Tem um calçadão, não é isso? Isso. Tá, e é um prédio de esquina. Isso. Né? Bom, ele é restaurado, né? Sim. Está em funcionamento. É um palacete construído no estilo Renascentista? Que por muito tempo foi residência da família Cunha e se tornou a sede do clube em 1836, atuando até hoje ali. Então, antes de começar a lenda propriamente, nós estamos referenciando o prédio em si, né? Que hoje tem eventos de toda ordem que acontecem, inclusive formaturas da nossa escola também já várias. Formaturas, lá, casamento, né? aniversário, baile. Isso, né? Então é um lugar bem movimentado. É um dos pontos turísticos também dentro do nosso município, né? E famoso ficou por causa da lenda, né? E é legal saber que o que hoje a gente trata como um clube, tipo, para fazer festas, essas coisas, um dia foi criado pra juntar Canguçu, porque estava dividido, sabe? Tinha uma discórdia política. Exatamente. Uma rivalidade, né? E aí o pessoal, né, como hoje, se a gente trazer o contexto de hoje que tem no nosso Brasil aí, um certo duelo que as pessoas ficam até às vezes se ofendendo, né, por causa de questões ideológicas, partidárias. Sim. Esse pessoal, na época lá dos fundadores, pensaram o contrário, né? Quer dizer, apaziguar e aproximar quem eram os gaúchos, vamos dizer assim, o pessoal daqui, mas também dos que representavam o restante do país, os republicanos, né? Isso. Porque isso aí, pelo que parece, na história, os dados, era no início lá da primeira fase da República, né? Logo que a República, então, é instaurada no Brasil, nos primeiros 30 anos, vamos dizer assim, né? Porque é 1896, né? Isso. Então faltavam 4 anos para 1900. Então a casa aí tem 100 e poucos anos, foi criada ali, o clube, né? E naquela época houve esse senso de união, né? Isso. Então isso é um exemplo já Quem positivo. vê hoje o Clube Harmonia ali não imagina que ele carrega consigo essa grande história, a lenda. Eu não sabia, também. por exemplo, que a nós razão da também fundação não. tinha sido essa questão de apaziguar os ânimos aí, né? De integrar o pessoal, né? Muito interessante, né? Pois é, mas aí como é que é? Então, o clube é construído, ele é formado, tem um grupo de pessoas que fazem esse clube e depois ele fica ali, alguém mais morando um tempo? Teve uma família ali que morou um tempo ali? Antes do Clube Harmonia ser fundado, ele era a casa, a residência da família Cunha. Ah, sim. Então Que- teve uma Isso. família que ficou ali. Isso foi em 1936, quando foi fundado o clube oficialmente. Quando se passou a ser o Clube mesmo que a gente É. conhece hoje. Então tem 90 anos, mais ou menos, quase, né? 90 anos por aí, né? Por aí. Que é clube, então. Tá. Bom, mas e aí a gente fica pensando, e onde é que entra essa lenda nesse espaço aí? Ela era a filha mais nova Quem? dessa família Cunha, a Mariana.
A Mariana Que é era a da dona família dessa- Cunha. Exatamente. Ah, não sei. Era a filha mais nova. Filha mais nova. Isso. Tá, e aí? Que é onde começa essa lenda. Bom, Vamos conhecer essa lenda. contando um pouco essa lenda, a Mariana, ela frequentava os bailes da sua família, né? Ela ia em todos praticamente. Daí, num desses bailes, ela acaba se apaixonando por um moço, né? Um rapaz que estava frequentando o baile. Daí, cada baile que se passava, ela se apaixonava mais por esse moço. Porém, esse rapaz ele não tinha muitas condições financeiras. E a família de Mariana, ela tinha muito interesse econômico, sabe? Ela queria que Mariana se casasse com um rapaz rico, não uma pessoa com pouco, né? Poucas posses. no É, caso. exatamente. Isso. E aí a família de Mariana, vendo essa situação, ela decidiu que iria arranjar um namorado rico para Mariana e se casar. Na verdade, ela proibindo o relacionamento dela com esse que de fato ela tinha interesse, é isso? É, Então. por causa de interesses econômicos. E daí já marcaram o casamento para Mariana e tudo. E aí no dia do casamento de Mariana com esse rapaz rico que os pais arranjaram, quando ela já estava vestida de noiva, ela acabou se atirando no poço do próprio Clube Harmonia e tirando sua própria vida por causa que ela não queria se casar com o rapaz que seus pais teriam arranjado. Será que ainda existe? Se tem esse poço lá ainda, lá? Será que tá? Agora eu fiquei curioso, né? Será que existe ainda no prédio? Acho que não, será que existe? É, a gente não interessante, achou nada sobre o... Mas aí teria, e isso aí teria sido real, no caso. Sim, Não, sim. é porque a lenda tá nesse negócio entre o que é real e o que é Sim. imaginário, Isso, né? isso foi real. Caminha. Essa parte é realista. Então o Era suicídio... residência, o casamento foi feito na residência da família É. Cunha, que era O dela. clube. Que hoje é o atual clube. Sim. E ali foi onde ela se matou. Isso pra aí, não se casar. tá, isso foi na cerimônia, então? Como é que será que foi? Antes. Não, antes. Pouco antes da cerimônia. Ela já então, tava... marcada a data. Sim, no dia do casamento, ela já estava Tinha se vestida de noiva, ela tirou sua própria vida. Ah, foi no dia mesmo. Foi no dia do casamento. Ah, sim, pois é. Então foi trágico isso, né? Foi. Pois é, e aí, tá, mas como é que isso chega ao ponto de ser uma lenda? É que até hoje, né, pessoas que frequentam o clube, algumas pessoas, falam que vem Mariana vagando por aí com seu vestido branco, tipo, dentro do clube Harmonia. Aí Ou essa até parte... dançando pelo salão. Que pessoas que Sim. dizem que veem isso, É. Que vê ela que veem, dançando. escutam, essas coisas, né? Isso. Vestido de noivo. Com um sorriso que encanta. Pois é, e será que isso é coisa que as pessoas que, vamos dizer assim, como já sabem da história, essa história, pelo jeito, já vem contada de boca em boca há muito tempo, né? É, exatamente. Tem aí, né, um século praticamente, né? Mais ou menos, né? Não sei. Porque não tem uma data bem precisa quando foi isso que aconteceu, né? Não. Não tem a data do casamento específica, lá quando teria sido o dia, né? Não. Não achou. Pois é, então é um dado que falta. Então é aproximado isso, né? Que foi lá no início, em torno de 100 anos, mais ou menos, né? Pois é, mas sabe que as pessoas, porque às vezes as pessoas ficam imaginando coisa, né? Sim. Daqui a pouco as pessoas chegam lá no clube, aí vê um barulhinho, escuta lá um vento, sei lá, um prédio mais antigo, às vezes uma tábua que dá um estalo, sabe? Uma coisa assim, um cachorro dá um latido, sei onde. E aí, de repente, o pessoal fica imaginando coisa, né? Sim, Será né? que não? Por isso mesmo que é uma lenda, né? Porque é uma coisa imaginária da cabeça das pessoas. Vender isso, é uma história real com o imaginário. É uma... Transmitida de boca em boca. E pode também, anos. ao longo de se transmitir de boca em boca há tanto tempo, né? As pessoas ter sofrido alguma modificação também, Sim, né? Entre sim. o fato em possível. si, trágico, e depois, digamos, como a notícia ganhou contorno, que acabou virando, então, uma lenda, né? Pois é. Mas e aí, assim, interessante isso, porque, na verdade, é uma história de amor que a gente tem. Está dentro da cultura gaúcha nossa, da cultura aqui de Canguçu, da nossa região aqui de Pelotas, né? Pode ser bem aí até daqui a pouco um conteúdo que pode estar, por exemplo, no PAV, né? Porque o PAV pega muito essa questão da literatura regional, literatura aqui da nossa, né? Depois nós temos João Simões Lopes Neto, nós temos o grande escritor que também tem um pé aqui em Canguçu e contou coisas daqui de Canguçu na literatura. E é uma leitura até, digamos que assim, obrigatória, é bem forte o termo, né? Mas é uma leitura requerida nas provas, né? E também em outras universidades, né? Então está dentro desse cenário de lendas também, de caos, de contos, né? Da nossa região.
E aí a lenda da noiva do Clube da Harmonia, né? Ela se passa mais ou menos, o fato, né? Mais ou menos por essa época também, que lendas do Sul foram escritas, que João Simões Lopes Neto estava escrevendo os contos gauchistas, os casos Romualdo, enfim, né? Que nós tínhamos uma literatura bem regional. E aí lenda do Sul, né? E aí a lenda, no caso, que as lendas do Sul são dele, né? Mas tem a lenda do Clube da Harmonia da noiva, né? Que está nesse universo aí, né? Isso. Então está dentro da nossa cultura gaúcha, né? Mas vamos pensar o seguinte assim, essa história de amor proibido, ou amor que é escolhido pelas famílias. Essa lenda, será que não mostra um pouquinho como é que era o padrão cultural e familiar daqueles tempos? Em termos das instâncias, por exemplo? Como é que funcionava aí, será? Como é que a gente pode dizer isso? Antigamente tinha muito disso, de arranjar em casamento, por Até causa, hoje tem. De poderes, nome, tudo isso. Título, sobrenome, questão de terras, né? Interesse que às vezes... Até questão de cultura. Cultura. Muitas vezes os filhos, né? Quer dizer, os casais tinham, os filhos ainda pequenos já eram prometidos. Sim. A outra pessoa. Para futuro, interesse econômico lá, ou questão familiar, né? Já havia, de certa forma, um acordo de casamento. Isso. Então quer dizer que a vontade dos envolvidos propriamente não prevalecia, né? E hoje, como é que vocês veem isso? Acho que continua, né? Em algumas famílias. Ainda tem? Ainda hoje em dia já não é tão abundante que fala. Eu acho que não existe não é tão já comum, porque é tão comum. Não tem tanto mais isso, mas é uma coisa que ainda existe, que ainda tem famílias que por causa de nome, de posse, vamos dizer, tem mais dinheiro, não quer que seu filho case com alguém que não tenha poder. Isso. Pois é. Parece que leva isso para outro caminho também a situação da mulher, né? Sim. Porque o noivo não se matou. Claro, o noivo gostava dela, queria, né? Gostava. Mas ela não gostava porque, na verdade, quem era outra pessoa estava no coração, né? Mas ela não ser... foi ouvida, né? Não. Para a pessoa fazer um suicídio, né? Para se matar assim, E dessa ainda hoje forma, existe muito disso da pessoa não ser ouvida, né? Acaba afastando a pessoa da família, essas coisas. Isso. Então reporta a situação que hoje tanto se fala que é importante que as pessoas conversem, que as pessoas tenham diálogo, né? Que a família seja um espaço de discussão, de entendimento, né? Não de opressão, ou daquela coisa autoritária, né? Porque, né, aí nesse contexto a gente vê isso, né? Que no caso da Mariana, né? Era a mulher, bem a situação típica da mulher, que ela não opina sobre a sua própria vida, seu próprio destino. É a mulher que está à vontade de um interesse econômico, da família, e talvez, quem sabe, se a mãe dela até inclusive tivesse, quem sabe de acordo com o pensamento dela, mas dentro daquela visão mais patriarcal, né? Daqui a pouco o pai, né? O chefe, não se dizia naquele momento, né? Era a palavra absoluta. E aí ela não teve opção, né? De não caso, a gente resolve a situação de outra maneira, né? Talvez a própria mãe nem tivesse voz para isso, para defender a filha, né? Talvez, não sei, né? A gente pensando nesse momento, né? Naquela época, a situação, né? Mas, ao que se sabe é isso. Claro, né? A mulher, então, ainda está nessa questão, naquele momento lá, sem poder conduzir o seu destino. Hoje, melhor isso? Por exemplo, hoje, o dia que tu pensar assim, escolher alguém, ou vão escolher por vocês? Não, acho que eu escolho. Vai fazer escolher. Eu gosto daquela pessoa e eu pretendo me casar, ou ter uma família, ou ter um, mas vai ser de espontânea vontade, então? Vai. Tem cabimento isso hoje ainda acontecer? Não. Mas ainda existe. Eu mesmo. Tem muito em Vocês conhecem alguns assim? Sim. Casos que foram casamentos, digamos, combinados? Não, mas eu conheço pessoas, tipo, pais que regam com quem pode e quem não pode sair. Ah, isso. E sabe de algum que já realmente se casaram nessa condição? Não. Não. Porque não deve estar sendo muito fácil, né? A adaptação de quem não se queria, não era vontade, né? Muito bem. Então, é uma lenda, é um fato que vem da situação real, e isso está dentro da nossa
literatura também daqui, né? Tá. Você já conheceu essa lenda? Já. De tempo? Ou foi mais agora, em função da pesquisa que vocês estavam fazendo? Eu já tinha feito vários trabalhos na escola sobre, tipo, do clube. Até porque é uma lenda bem conhecida? Bem conhecida em Canguçu, né? Que é uma das principais lendas. Então eu acho que muita gente já conhecia, né? Por ser... Sim. E no caso, vocês tiveram algumas fontes de pesquisa? Utilizaram para organizar o momento de hoje? A gente usou a própria prefeitura de Canguçu, que postou em algum site. No site da prefeitura. Canguçu Online. Canguçu Online também. Muito bem. E aí as informações estavam condizentes? Sim. Ou tinha alguma coisa que dizia a lenda diferente do que estava, por exemplo, lá no Canguçu Online e o que estava na prefeitura? Não conta, às vezes, com um jeito diferente de contar. Sim. Vezes, mas é mesmo. Mas a história em si era isso. É mesmo, é essa. Muito bem, muito bem. Tá, e para vocês, assim, então, pra gente, talvez seja quase a gente está fechando nossa conversa, que basicamente o objetivo de vocês era trazer, resgatar essa lenda e contar aí como é que foi isso aí, né? Tá. O que será que separa? Agora é uma pergunta difícil, tá? O que será que separa entre o real e o que é imaginário? Porque a lenda está nisso, né? Entre o fato que houve e depois o que decorreu. Eu acho Como é que a gente lida com isso? É que tem coisas que a gente sabe que não tem como ser reais, sabe? É igual na lenda, a gente vê que realmente a menina se suicidou, porém tem pessoas que relatam ver, tipo, ela ainda, sabe? Mas aí que tá entre o ver e o acontecer, sabe? E talvez por isso é essa razão pela qual a lenda ainda está viva. É. Ela tem aí quase 100 anos e a lenda, em torno de 100, né? E a lenda permanece no nosso imaginário. É intrigante isso de tu dizer que tu viu uma coisa, uma pessoa que já está morta, uma coisa... Sim, porque aí alguém vai dizer, não, tá mentindo, não é verdade, isso é coisa da tua cabeça, né? Alguém vai pensar assim, né? Ao dizer, não, eu só acredito vendo. Vai lá e vê. Vai lá e vê, né? Tem disso aí, né? Muito bem, então. Então nós temos hoje o nosso episódio rapidinho, né? Curtinho. Quantos minutos nós temos aí, pessoal da equipe? Isso aí, né? Então, assim, fica aí o pedido, pessoal, né? Depois vai pro YouTube agora na semana, né? A gente vai estar colocando nas redes sociais, né? Pessoal acompanhar, curtir, compartilhar, enfim, né? Se inscrever lá no canal, importante, né? E acompanhar esse e tantos outros episódios que vem chegando aí. Hoje um episódio místico, dentro da literatura nossa da região sul daqui, né? Bem interessante. É né? para procurar um pouco mais saber sobre Canguçu, sobre a história de Canguçu. Tem muita riqueza, né? Canguçu tem, na verdade, é um dos municípios mais antigos do estado, né? Um dos primeiros que foi junto lá com o Rio Pardo, quando começou a se formar, logo depois da criação de Rio Grande, São Pedro, né, de Rio Grande, lá no final de 1700, né? Então está entre os municípios mais antigos, né? E, portanto, carrega muita história, né? Muita história mesmo, né? E essa foi só mais uma, né? Isso. Muito bem, então. Muito obrigado aqui para vocês. Uma lembrancinha aqui, ó. Um adesivo aqui do nosso podcast Conversa com Café. Um abraço para todos, então.